Boa noite a todos. É uma satisfação abrir o evento dessa noite, um evento organizado, idealizado pela Comissão OAB Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Niterói, que tem à sua frente a presidente Elga Mansur, que é uma grande amiga, que desde das gestões anteriores vem realizando um trabalho extraordinário e na nossa gestão não tem sido diferente, vem fazendo a diferença e vem auxiliando a OAB Niterói levar sempre, não só para os advogados e para as advogadas, mas também para a sociedade em geral, o máximo de informação, o máximo de cultura. E hoje à noite não vai ser diferente. Então, eu gostaria, primeiramente, de saudar a doutora Elga Mansur pela idealização e realização desse evento, e também saudar os grandes expositores dessa noite, né? Gostaria de saudar o padre João Cláudio Loureiro, do Nascimento, dizer que é uma grande honra para a OAB Niterói tê-lo aqui nessa noite, participando desta live. Gostaria também de saudar as meninas da OAB Niterói, as meninas da Comissão OAB Mulher, saudar Maria Olívia Gonçalves Marques, saudar Aline Mendes, mande um beijo para o seu marido, para sua filhinha, saudar também a Adriana Correia, grande amiga, de grande luta, e também saudar essas duas jornalistas da nossa cidade, jornalistas que fazem a diferença na nossa cidade. São parceiras da OAB Niterói, são parceiras da Comissão OAB Mulher, e é com muito carinho que eu vou saudar Denise Garcia e Gabriela Nasser. Muito obrigado pela participação de vocês, é uma honra para a OAB tê-las aqui nessa noite também. E também não poderia deixar de saudar o grande homenageado da noite, o Dr. Ronaldo Vinhosa. Ronaldo Vinhosa é um conselheiro da nossa subseção, e além de ser um conselheiro da nossa subseção também, ele é relator da Comissão de Ética e Disciplina, e também faz parte da Comissão de Empreendedorismo da OAB Niterói. Mas, sobretudo, é uma figura maravilhosa, é um ser humano maravilhoso, pessoa que eu tenho a honra também de ter no meu hall de amigos. Eu vou agora passar a palavra para a doutora Elga Mansur, que vai passar a dirigir os trabalhos dessa noite. Eu peço a Deus que esteja no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. É com você, Elga. Obrigada, presidente. Sempre um prazer e uma honra estar trabalhando nessa casa. Nós vamos iniciar nossa live de hoje, né, a penúltima, que só tem mais uma no dia 16, pedindo que o padre se manifeste, né, sobre esse assunto, nesse momento, né, que fale um pouco para a gente sobre a violência e o quanto a religião, né, pode nos ajudar, pode auxiliar as vítimas, qual é a visão religiosa sobre a violência contra a mulher que vem crescendo de uma forma absurda, em especial nessa pandemia. Muito boa noite, presidente Elga, boa noite, presidente. As meninas que compõem aqui a exposição e o nosso homenageado, boa noite aqueles que nos acompanham aí pela rede social. Eu queria dizer que quando eu vi o cartaz, eu achei muito interessante porque nos expositores eu sou o único homem. Eu fiquei olhando e vi mulheres, e eu achei isso muito interessante. E, assim, eu fui um homem e fui criado por uma mulher. Vocês imaginam que eu sou da geração, nascido em 1974, eu sou, para a época, para aquela sociedade dos anos 70, 80, eu sou filho de uma desquitada. Vocês imaginem o quanto o preconceito
já não existia na minha casa. Minha mãe, naquela época, era taxada de desquitada. Enfim, e eu tive uma criação, minha mãe me criou praticamente sozinha. E até hoje ela mora aqui comigo. Então, eu tenho uma experiência, um olhar da vida e um olhar da religiosidade a partir do olhar de uma mulher, que é a minha mãe. E assim, e o que eu tenho, o que eu sou hoje, e o que eu posso dizer que conquistei, eu agradeço muito a ela, a experiência dela, a força dela. Minha mãe sempre foi uma mulher muito independente e muito solícita. Para a época dela, que saiu do interior querendo estudar, e vocês sabem que a mulher, quando saía do interior nos anos 60 para vir para a cidade estudar, era realmente, não era bem visto por aquela sociedade. Mas mesmo assim, ela, com toda a dificuldade, ela veio e depois teve que trabalhar para se sustentar. E então a minha base toda é a partir da luta de uma mulher que é minha mãe, a dona Terezinha, que inclusive está aqui comigo hoje, nesse tempo de pandemia, vivendo esse momento aqui. E eu queria dizer que eu, quando estudei teologia e quando me aprofundei lá na PUC, ainda em 1998, 1999, no final dos anos 90, eu tive um privilégio muito interessante de estudar uma matéria que era teologia feminista, que, na verdade, trabalhava a teologia dentro do aspecto feminino. Existem teólogas e existe um campo da teologia, e eu também, é importante dizer que tive professoras teólogas, lá no final dos anos 90. E eu tive um pouco essa visão do feminino na projeção da figura de Deus. Esse Deus Pai, esse Deus Abá, Pai, do Novo Testamento, ele tem muito mais aspectos, se nós formos observar com atenção e profundidade o Novo Testamento, muito mais aspectos do feminino, da maternidade, do que propriamente a paternidade em si. E a gente vê na figura de Jesus Cristo, que também, por grande parte da sua vida nesse mundo, foi educado por sua mãe, Maria. A gente vê nas próprias palavras de Jesus, na sensibilidade de Jesus, a presença e a educação de sua mãe. Por exemplo, quando Jesus fala, tem coisas que, se a gente olhar por um lado machista, a gente não vai entender. Eu mesmo tive essa dúvida. Por exemplo, quando Jesus fala de que o inimigo, aquele que te dá uma bofetada na cara, você virar a cara, isso para nós é muito complicado na violência. E ali eu vejo que, para entender esse texto do Evangelho, parece que Jesus está querendo que você aceite a violência. Eu acredito que ele quis ali mostrar a partir da lógica de uma mãe, que mesmo aceitando um ato de violência, e claro que não é ali literal, ao pé da letra, ela é capaz de continuar amando e ela é capaz de continuar a educar, apesar da violência. E tem muitos outros aspectos no diálogo, na pregação de Jesus, que tem muito do feminino, tem muito da mulher em si, da experiência de Maria. Não é à toa que ela, dentro da religião católica, pelo menos, tem uma preponderância muito grande, uma necessidade que os católicos têm de se identificar com a maternidade de Maria. É a importância e uma necessidade que se tem desse aspecto feminino materno. E isso é muito importante para você entender, às vezes, o inconsciente religioso das pessoas. Eu vou dar um exemplo disso que eu estou falando, porque parece muito vago. Em 2016, eu li um livro que me tocou profundamente.
um livro que eu até recomendo sempre para os meus paroquianos, que é A Cabana. Não sei se vocês já viram esse livro, A Cabana. E ali, na cabana, não querendo dar spoiler do livro, mas dando, Deus se manifesta para o personagem como uma mulher. Como uma mulher. E ele vai, e o Espírito Santo, Sarayu, né, que é um outro personagem, que a cabana é uma experiência com a Santíssima Trindade, o Sarayu, o Espírito Santo, também ele tem um aspecto do feminino muito forte. E eu vejo ali no diálogo entre Deus, papai, mas com aquele rosto, né, foi muito bem feito pelo cinema, pela Octavia Spencer, atriz. Deus, ele se apresenta como uma mulher, como uma mãe que leva o personagem a uma profunda experiência do perdão. Do perdão. O que nós estamos vendo, que eu posso, assim, partilhar com as pessoas, nessa questão da religião, da violência e da mídia, principalmente dentro do aspecto teológico, do aspecto da religião. A nossa relação com Deus, ela é uma relação, ou pelo menos eu percebo, a relação com Deus das pessoas, ainda uma relação superficial. Ora moral, comportamental, ora intelectual, quer dizer, um conhecimento. O que falta realmente hoje, para que Deus possa realmente fazer uma diferença na religiosidade das pessoas, seja qual for a própria identidade religiosa dela. Falta uma profundidade na relação dela, existencialmente falando, com Deus. Tanto na figura de identificar na Bíblia, na Sagrada Escritura, aspectos profundos que nós encontramos nas nossas maiores referências, que são mãe, pai, né, que são a base familiar. E o que acontece com as pessoas hoje, né, no meu ponto de vista, assim, é que falta, devido a essa relação profunda entre o superficial com Deus, isso é reflexo, às vezes, de uma relação pouco profunda ou superficial com a figura paterna e materna. E que precisa-se de uma experiência maior nessa sociedade, homens e mulheres, uma experiência mais profunda com o significado do amor, por exemplo, com o significado da palavra amor, mas não um significado meramente intelectual, mas um significado mais profundo do que é amar, do que é ser amado, e amar, como dizia São João Paulo II, com responsabilidade, com limite, com limites, mas sabendo dosar a intensidade, com respeito. E a gente vê que falta hoje, na nossa sociedade, dentro da religiosidade, e aí eu não falo da religião especificamente, mas da religiosidade, porque eu posso ter uma religião, eu posso ser um padre, mas não ser uma pessoa consciente da profundidade da presença de Deus em mim e do significado de Deus para mim. Eu posso me perder, ficar superficial. E esse problema, essa questão hoje, eu posso me restringir a um campo moral, a um campo ético, a um campo intelectual. E muitas pessoas estão hoje criando discussões religiosas muito mais por questões morais, por questões técnicas, questões teológicas, propriamente pelas próprias questões existenciais em si. E, assim, eu achei interessante esse livro, A Cabana,
porque mostra o quanto aquele rapaz ele é atraído por Deus a uma profunda experiência em relação com o perdão e com a sua própria identidade, com a sua própria vida, fruto de uma violência. E o que está faltando hoje na nossa sociedade, essa na minha pequena perspectiva, é essa visão de profundidade. Não é que a gente não tenha limites, todos nós temos limites. Eu tenho limites, eu tenho pecados, eu tenho erros. Eu costumo dizer para as pessoas aqui onde eu trabalho e sirvo, que eu nunca... que as pessoas não criem na pessoa do padre uma expectativa de ele ser aquilo que eles acham, mas de respeitar os meus limites. E o que falta, às vezes, é esse conhecimento das relações humanas, do limite do outro, da aceitação do outro, e de saber ajudar o outro do jeito que ele é, não só a partir de você, mas de saber pedir ajuda. Porque isso também é uma coisa que é muito importante. Eu atendo muitas pessoas, agora na pandemia nem tanto, porque a gente não pode ter essa relação presencial, mas nesses anos que eu estou aqui, muita gente, às vezes, saem dessa conversa muito mais provocados do que muito mais esperando uma solução, uma resposta para os seus problemas. Às vezes a gente precisa questionar as pessoas, ensinar as pessoas a entender o seu próprio ser, a sua própria vida, a sua própria pessoa, e ver que Deus vai além dessa compreensão, e o que a gente pode tirar dessa relação com Deus para que a gente possa amadurecer e crescer enquanto pessoas existencialmente. Quem sou eu? Isso não é só uma pergunta filosófica, ela é uma pergunta metafísica, ela é uma pergunta religiosa. Ela tem que me levar a uma humanidade mais profunda. A religião, ela não pode fazer isso aqui em mim, me fechar à realidade, me fechar à vida, me fechar ao outro, me fechar a uma ideia. A religião tem que me abrir, ela tem que me fazer olhar todas as perspectivas, todos os pontos de vista. Ela vai ser libertadora, porque Deus, ele nos ajuda, ele nos ensina, ele nos leva a uma experiência muito mais profunda, a experiência do outro. E essa sensibilidade feminina, dentro, para mim, dessa visão de Deus, particularmente, e quando eu falo com as pessoas, ela é fundamental. A mulher tem um papel fundamental na identidade religiosa, não só nas suas devoções, na devoção das pessoas, mas na própria figura, na imagem de Deus. De Deus. Deus, ele tem esse atributo. Na Bíblia você vê lá Deus falando, né, da imagem do profeta Isaías, da galinha que cuida dos seus pintinhos. Quer dizer, da mãe protetora. Deus é um Deus que cuida, Deus é um Deus que perdoa, mas sabe corrigir, sabe o limite, sabe dar o limite, sabe impor o limite, sabe se colocar diante da realidade, enquanto às vezes as pessoas perdem esse sentido. E a gente vê isso muito hoje na rede social, as pessoas perdendo o sentido, as pessoas não compreendendo que a visão religiosa ela tem que passar por uma profunda maturidade dentro daquilo que é o quê? Os atributos de Deus. O amor, a bondade, a misericórdia, enfim, elementos fundamentais e comuns a todas as próprias religiões em si. E o que a gente vê é o radicalismo, é o contrário, é a falta dessa compreensão de si mesmos e a falta da compreensão dessa visão de Deus. E aí a gente acaba projetando em Deus coisas mal resolvidas nossas, relações mal resolvidas, questões mal resolvidas. E aí a religião ela passa a ser vista não pela lógica ou pela ótica de Deus, mas pela ótica e pela lógica do mal religioso. Entendi. Isso é prejudicial. Padre, o senhor falou sobre a questão, né, da mídia, e eu queria aproveitar esse gancho e
pedir à Denise, se o senhor não se importa, de que ela exponha a visão dela, né, dessa questão, aproveitando o gancho do padre, Denise. Eu gostaria que você fizesse a sua exposição nesse sentido, quando se fala de rede social e como isso influencia ou não, né, essa questão de violência. Como mulher, advogada, jornalista, experiente. Mas são aspectos diferentes. Eu até esqueço que eu tenho que falar. Mas eu fico falar, olha só, eu penso que como que acontece na sociedade, a mídia tem um fator primordial, né? Porque ela tem recursos para lutar contra os preconceitos, contra todas as barreiras que, às vezes, a religião, a fé, a escolha pela religião pode gerar um tumulto, uma certa... Agora, eu acho que, por isso, a mídia tem que ser, normalmente com algumas exceções, ela tem que entender que o Deus é único. E que existem várias vertentes nas religiões para você ver o Deus de cada um. E Jesus, quando ele veio aqui, quando esteve com nós, né, ele disse isso. Em verdade, ele acredita que nós temos que ouvir o outro e conhecê-lo, todos esses deuses, que na verdade é um só, e respeitar a crença de cada um. Por essa razão, a mídia tem um papel fundamental. Porque quando você pega um pedacinho de cada princípio, de cada religião, você imagina que o budista fala, em verdade, jamais se destrói o ódio pelo ódio. O ódio só é destruído pelo amor. Este, sim, é o preceito eterno. Aí Jesus vem e fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que serão saciados. Então, a gente começa a perceber que todas essas religiões, elas têm que ser respeitadas. Todas essas crenças têm que ser respeitadas. Todos essa expressão divina tem que ser respeitada. E aí, eu acho que é o papel fundamental da mídia. Deixar que o outro escolha a sua crença, a sua religião e respeitar o outro. Então, a força da mídia está exatamente onde ela pode fazer com que as pessoas entendam que o que importa é você ter um Deus, o que importa é você respeitar o outro, o que importa é você viver bem entre os homens, que os homens vivam bem. Porque é isso que Cristo quis e deixou para a gente. E nós, da mídia, independente das religiões, temos que respeitar e colaborar, ajudar, reiterar esse tipo de respeito. Desde que o mundo é mundo e que existiu, que Jesus veio para contestar e veio para dizer, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. E a mídia está exatamente cumprindo esse papel. O papel de amar, o papel de disseminar amor, que o Deus, o nosso Deus, quer que a gente se ame. Então, a mídia, ela tem que respeitar, tem que tentar lutar
por esse respeito. Respeito às crenças, respeito às religiões, respeito aos homens, respeito aos seus deuses, que, na verdade, eu entendo como um só. Eu creio nisso. Eu procurei ler leis que punem essa questão do desrespeito à crença de cada um. Eu passei por tudo isso e achei melhor fixar nisso, no amor que você tem que ter, o respeito pela crença do outro, porque isso é fundamental na vida de cada um. Você tem que ter Deus, você tem que fazer o que ele gostaria que você fizesse, você tem que amar ao próximo, você tem que respeitar o próximo e você tem que seguir o seu caminho dentro do que Deus permite. E aí a mídia tem que ser generosa e tem que ser cuidadosa. Não esquecer de uma coisa divina e única, que é o Deus que cada um tem dentro de si. Não sei se eu falei pouco, mas eu acho que é isso que eu queria dizer na verdade. Está desligado o microfone da Elga. Agora, se vocês quiserem. Você pode me ligar, por favor? Pronto, ligou. Que bom, que bom. Então, eu ia passar para a Adriana, você está me ouvindo? E depois para Olívia e depois para a Aline, porque eu gostaria que a Gabriela, ela também, como religiosa evangélica, que ela falasse, mas eu gostaria que vocês colocassem, pincelassem, né, como advogadas, essa questão. Vamos, Adriana. Eu não estou te ouvindo. Tá sem o microfone, Adriana. Dá uma tocadinha também para poder, como a Elga fez. Não estou te ouvindo. Tá sem o microfone. Eu acho que ninguém está. Tá dando aqui que o microfone dela tá no mute. Bom, então, Olívia, você tá conseguindo falar? Olívia? Alô? Oi, querida. Então enquanto a Adriana arruma lá, boa noite, minha linda. Enquanto a Adriana arruma lá, vamos ouvir você, a Aline, né? Isso, eu vou falar do aspecto jurídico, né? Da questão da violência doméstica, né? Que a lei, ela não discrimina, ela é igual para todos. No artigo 2º vem dizendo isso, né? Da Lei de Maria da Penha. Ela não faz distinção de religião, nem de cor, nem de raça, nem de nada. Ela é igual para todas as mulheres. Faz uma proteção, né, de forma igual. O que existe na religião é que tem religiões que elas levam muito ao pé da letra o que diz a Bíblia, entendeu? E aí coloca, às vezes, a mulher como submissa. E é por isso que muitas vezes a mulher não tem um respaldo da religião para enfrentar a violência doméstica. Ela simplesmente se anula para manter o casamento, porque para a religião, às vezes, o mais importante é a manutenção do matrimônio, né? Então, a mulher é colocada em segundo plano, porque a religião sempre foca a família, o matrimônio, né? Então, não quer que se desfaça esse vínculo. Aí pede sempre para a mulher desculpar, né? Perdoar o homem, que ele vai melhorar, e às vezes não acontece isso, né? O homem começa a reincidir e fica esse ciclo vicioso. Ele até, em alguns momentos, ele se torna assim, menos violento, mas a partir do momento que acontece outros fatores dentro da vida do casal, essa violência aflora e fica nesse ciclo vicioso da violência. E a mulher, como ela não tem um respaldo da religião, ela acaba se anulando e fica mantendo a relação. Mantendo essa relação violenta.
Agora, o que temos agora nessa época aqui da pandemia, né, uma novidade do Tribunal de Justiça, que disponibilizou um aplicativo, porque a mulher está muito dentro de casa agora, né, muitas vezes ela não tem condições de buscar uma ajuda, ela disponibilizou um aplicativo da Maria da Penha, que ela pode entrar pelo celular ou pelo seu computador e fazer a ocorrência diretamente e vai ser analisada pelo juiz, e ela consiga imediatamente a medida protetiva, entendeu? Essa é uma novidade que nós temos, mas é só na cidade do Rio de Janeiro, por enquanto não está em todo o Brasil. Em todo pedido estado, online né? de medida protetiva, né? Isso, Que a lei pedido online, porque autoriza. isso aí realmente é uma inovação muito boa, né? Que vem para Porque hoje em dia todo mundo tem mulheres. celular, né? Todo mundo hoje em dia tem acesso ao celular e consegue esse respaldo aí legal, né? Para se socorrer, ok? Ok, minha linda, obrigada. Adriana, você já está conseguindo falar? Tá no mute ainda, o dela. Aí, agora foi. Agora foi. Você está aí, Adriana? Adriana, agora eu não estou te ouvindo. Não sei se tem alguém te ouvindo, mas eu não estou. Aumenta o volume. Isso. Adriana, tá conseguindo? Vai. Alguém está ouvindo a Adriana? Eu não estou. Adriana, então, eu vou ouvir a Aline, depois a gente volta para você, porque a gente não está te ouvindo. Aline? Oi. Oi, minha Estão linda. me ouvindo? Então, estamos. Boa noite, tudo bem? Que saudade de todos. Essa semana, né? Semana passada a Elga me fez o convite para falar nessa live. Ficou. Oi, você ficou muda. Congelou. Bom, a Gabriela. Oi. Voltou? Aline. Oi, tá voltou? Estou, agora voltou. Agora tá. Voltou. Então, congelou. Aí, miraculosamente. Ai, meu Deus. Foi? Foi. Então, essa semana, miraculosamente, uma amiga me contou uma história de vida pessoal dela, que ela era casada e o marido saía para trabalhar e a deixava trancada o dia inteiro dentro do quarto, trancada a chave, sem celular, sem poder se comunicar, até a hora que ela voltava, até a hora que ele voltava para casa. E ela não podia se divorciar, porque na família dela nunca ninguém havia se divorciado e a religião não permitia. Essa minha amiga, ela é advogada de direito de família. Então, essa questão, por mais que a gente saiba da legislação, esse foro religioso é muito forte. É muito difícil você ir para uma igreja, seja qual for a religião, procurando apoio e escutar de um pastor. Geralmente é mais pastor, né? Como Elga mesmo falou, 40% dos casos de vítimas são evangélicas. É muito difícil você escutar de um pastor que é o diabo que está possuindo seu marido. Não é ele que está fazendo nada. Não é culpa dele. Ele bebe porque o diabo manda. Então, o agressor ele se torna uma vítima. E para a mulher escutar isso, e naquele meio todas as outras que poderiam dar um apoio, repetir a mesma coisa, ela se sente sem chão. E como a própria Olivia falou, a Bíblia traz a questão da submissão da mulher, que muitos religiosos não conseguem interpretar isso da forma correta e passar para o seu rebanho, digamos assim.
Então, é passado essa coisa da Eva, que fez o Adão pecar, tudo começou de errado por causa de uma mulher, toda essa questão. E eu vou até encerrar a minha fala, que vai ser curtinha, porque a parte jurídica a Olivia falou, com uma frase do Martinho Lutero, que foi o teólogo reformador, né, do protestantismo, em que ele dizia: as meninas começam a falar e ficam em pé mais cedo que os meninos, porque as ervas daninhas sempre crescem mais rápido. Ou seja, uma prova de que um religioso colocando a mulher abaixo do homem. E é com essa frase que eu vou encerrar, para a gente refletir um pouquinho sobre isso e pensar no que a gente pode ajudar, até oferecer nossa ajuda ao senhor, padre, nessa questão, porque precisamos realmente fazer alguma coisa. E aí Elga, desculpa. Uhum. Só para completar a fala das duas de advogadas, nós temos na Igreja Católica o direito canônico, que é o direito que versa a Igreja. E lá nós temos uma jurisdição do casamento religioso. Ele pode ter, dentro da Igreja Católica, e ele tem processos de nulidade. E graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por ter entrado na Igreja Católica já filho de uma mulher separada, depois divorciada, porque eu posso ter hoje a sensibilidade e fui procurar o direito canônico, inclusive para ajudar pessoas a provar que certos casamentos foram nulos, erros de pessoa. E pouco se fala sobre isso dentro da própria Igreja Católica. E esse mesmo discurso que você falou, Aline, muito bem falado, e a Maria Olivia também, isso tem dentro da Igreja Católica. E às vezes eu falo de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos de nulidades dentro da própria da própria conversa, porque tem casos que a gente vê que são casamentos nulos e que são relações que não são sacramentos ou casamentos em si, são coisas bem distintas, sabe? E falar isso é muito importante para as mulheres. E ter essa coragem, porque às vezes a mulher também chega querendo salvar uma coisa que às vezes nunca chegou a acontecer. Sim. Porque a intenção que ela teve de se casar nem sempre foi a intenção real. Ela não se casou, às vezes, com aquela pessoa pensando quem é aquela pessoa em si, conhecendo aquela pessoa, mas numa projeção. Mas não estou querendo culpar a mulher, não, porque tem homens que fazem isso. Às vezes, elas mesmas, dentro de um contexto, elas acabam se tornando vítimas e usando como uma única modo de poder mudar na própria vida um casamento. E um casamento não é isso. E acabam entrando em ciladas ainda maiores. Que são relações, claro, eu tenho o fórum civil, mas eu não fórum religioso, e dizer isso para as mulheres, às vezes, olha, senhora, não existiu, não existe vínculo, não existe casamento aí, não existe um consentimento, existe um erro de pessoa. Isso é muito complicado. Eu não sei se isso existe nas outras religiões, mas dentro da nossa igreja, a gente, inclusive, trabalha no tribunal eclesiástico, tem uns colegas, incentivando as pessoas a reverem esse conceito de relação de sacramento e de nulidade. Graças a Deus, hoje, dentro da Igreja Católica, tem se aumentado, inclusive, o número de pessoas que estão buscando os tribunais eclesiásticos para nulidade matrimonial. E obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, porque é muito complicado a gente esclarecer as pessoas, e vocês, mulheres. Não é exatamente, vocês colocaram um ponto certo, e essa parceria entre os advogados dentro do campo civil e do campo canônico pode existir, pode ser muito importante. Que bom, padre. Eu queria que a Gabriela falasse um pouquinho, né, porque ela vai falar sobre o aspecto da religião evangélica. Gabriela, você está aí? Oi, tá me ouvindo? Tô, só não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Eu também não estou me vendo no vídeo. Tiago, você pode me inserir? Ih, será que...
Eu não estou te vendo. Adriana, você já recuperou a voz? Você quer falar sem voz? Sem imagem, na verdade? Então fala, sem imagem, tudo bem. Vou falar sem imagem. Olha, a violação da consciência religiosa é proibida no Brasil. As pessoas têm o direito de ter a religião que quiserem. Ela está mencionada no artigo 5º da Constituição e ela é crime. Então, as pessoas têm o direito de fazerem a escolha e de ouvir da sua liderança um conselho e de fazer a opção de achar que aquilo é de Deus ou que não é de Deus. A Bíblia fala da submissão do homem à mulher, da mulher ao homem, mas a Bíblia também fala da submissão aos pais, às autoridades civis, às autoridades eclesiásticas, aos mais velhos, e uma série de coisas que dão um embasamento que sai dessa conotação prejudicial de que a mulher é submissa ao homem. A submissão ao homem, ela se dá também você pode fazer uma releitura disso em outros versículos, que ela fala assim, que a mulher e o homem em matrimônio, em laço matrimonial, quando coabitam, também são uma carne. E o corpo da mulher pertence ao homem, mas o corpo do homem também pertence à mulher. Então, há um bem a ser reconhecido nesse relacionamento. Se esse bem deixa de ser reconhecido, a pessoa não está numa bênção, está numa maldição. Ela tem o direito de recusar. E ela é inteligente se ela recusar. Porque ninguém é obrigado a sofrer. A bênção de Deus enriquece não traz dores. Então, a gente tem que viver debaixo dessa proteção, da bênção do próprio Deus, né? E você estava falando sobre o número de mulheres agredidas, da pesquisa da Valéria Vilhena, dos 40%, né? Isso. Que é uma teóloga. Então, ela fez uma pesquisa e ela conseguiu identificar que 40% das mulheres violentadas são da fé evangélica. O que acontece é que muitas pessoas na fé evangélica, primeiro, têm uma dificuldade, quando não se convertem desde criança, porque aquela língua que ela fala na família, falou na família a vida toda, passa a ser de menor importância e ela passa a ter uma simbologia do grupo religioso dela. Então, isso às vezes gera conflito, gera terror psicológico, gera agressão física. A gente está com um caso de uma conhecida agora, que ela foi insistir com o filho para ele seguir um caminho em Deus, para ele buscar o conhecimento da palavra de Deus e tudo mais. Ele se indignou, explodiu, e ele deu 40 tapas na cabeça dela. Ela é uma cristã, essa mulher é cristã. Mas ela também, ele era filho dela, né? Ela também decidiu, depois de orar muito, depois de conversar com as lideranças, que o perdão seria menos prejudicial ao futuro da família que ela desejava construir. Então, a Ana Teresa Basílio, ela menciona nas lives dela a justiça restaurativa. E eu creio que a justiça restaurativa, que não é condenatória, ela não é punitiva, ela não condena, ela visa restaurar, moralizar e atender a vítima. Eu creio que a busca das medidas protetivas, de um afastamento, até recorrer a um aluguel social pelo governo e afastar a vítima do agressor pela forma que for melhor para o entendimento da causa, é o que pode contribuir para que aquele núcleo ali não seja ferido de vez. Entendeu? Porque Deus, ele fala que o Senhor Jesus, ele fala que ele é libertador, né? Ele sara, cura e liberta, né? Então, a gente pode esperar
em Deus dias melhores. Cristo é a esperança da glória de Deus. Então, a gente pode esperar esses dias melhores chegarem, né? Então, eu quero encerrar minha participação aqui, desejando que todos tenham esperança, e nesse Brasil que a gente vive, que a gente desfrute de muita liberdade religiosa, porque realmente nos outros países o quadro não é esse. Nós somos privilegiados no Brasil, nós podemos abrir diálogos, nós podemos fazer uma live aqui, debater a subseção de Niterói, falar cada um do que pensa. O padre João falou de uma maneira nobilíssima, carinhosa da mulher, Denise falou da importância da mídia, cada um contribuiu na sua liberdade, na sua construção. Né? E isso é um privilégio, né? Então eu desejo realmente que todos tenham a Cristo, que é a esperança da glória de Deus num futuro melhor. Tá bom? Aqui eu deixo aqui minha contribuição. Eu gostaria de, obrigada, Gabriela, que a Adriana tentasse falar. A Adriana, ela veio de uma família religiosa e teve algumas experiências e é advogada, e hoje eu gostaria muito que ela conseguisse falar. Mas você tem imagem, mas não tem som, Adriana. O microfone dela está desligado. Pois é, seu microfone está desligado, Adriana. Aí ela ligou e desligou de novo. Aí, ligou. Ligou agora. Será que ela não continua sem voz. Será que ela não saindo e voltando consegue? Adriana, sai e volta, vê se você consegue. Isso, vamos ver. Adriana? Tá gente, eu acho que ela... Adriana? Enquanto ela não entra... Eu queria falar que é importante que a mulher, ou o próprio padre, ou o pastor, quando visse um caso de violência doméstica, denunciasse, entendeu? Isso é muito importante, porque às vezes a mulher não tem coragem de denunciar o agressor. Então, também seria importante, né, o religioso tomar esse papel de fazer a denúncia. Mas eles podem fazer isso, padre? Pode, o que pode acontece? sim. Poder pode. Né? Eu não conheço a legislação atual, mas me parece que a legislação hoje... Autoriza. Autoriza. Qualquer pessoa, inclusive os síndicos são obrigados pela nova lei, pelo né? segredo da confissão, né, que o padre Não, tem. mas eu digo o seguinte, você fazer a denúncia... A pessoa, no caso, se não estiver em confissão, estiver em orientação, aí sim, se estiver na confissão, aí não. Eu vou ter que estar preso subsídio. Mas, normalmente, a gente vai acabando pegando uma malandragem, percebendo que antes da pessoa se confessar, a gente vai conversando e vai sentindo qual é a situação, né? Mas, assim, a gente tenta incentivar, sim. Existe uma lei hoje que fala sobre isso, né? Que pode. Sim, inclusive os condomínios têm a obrigação de colocar locais de contato. Agora tem também. Inclusive com penalidade, multa e tudo mais. Então, assim, por que tudo isso, né? Porque o número aumentou demais. A violência e a intolerância está demais, tanto religiosa quanto dentro das próprias relações. E elas começam, às vezes, na adolescência, né? E hoje, um dos caminhos que eu vejo para a gente não resolver de vez, não é milagre, mas é um auxílio, são as religiões. Eu queria muito que a Adriana falasse, porque ela tem uma experiência fantástica para nos passar. Infelizmente, parece que isso não aconteceu. Vai conseguir, se Deus quiser. Eu vou aqui, ó. Oração para a gente falar. Alguma das meninas mais está presente, além do nosso homenageado que está aí? Mais alguém? A Lana não ia falar também? A Lana não é da próxima live?
Não Acho sei, que é ela da estava próxima. da É da próxima. próxima, é da próxima. Ela não é expositora, né? A nossa próxima live é dia 16. Nós teremos, né, nossos presidentes do Rio de Janeiro como nossos homenageados. Opa, peraí, acho que está aparecendo o som dela agora. Aí. Adriana, você está aí? Tá me ouvindo? Ai, graças a Deus, que pare suas orações. Eu tive que entrar em outro celular, horrível. Ai, Mas gente, então, Adriana, boa noite. boa noite, eu ouvi tudo que vocês Eu ouvi falaram. tudo. Pode falar, fala, Elvia. Então, querida, eu estou ansiosa para te ouvir, porque você conversou comigo, né, a respeito da sua experiência, das suas informações, e eu gostaria que você falasse da questão cultural e da violência, né? O quanto uma criança presencia algo dentro da família e acaba, às vezes, replicando isso. Qualquer amor serve para mim, mesmo que seja um amor castrador, violento, né? Porque a gente acaba replicando isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Como o padre falou um pouco da experiência dele quando infância. A minha experiência foi de meus pais se separaram, meu pai batia muito, né? Batia na minha mãe. Eu vivi uma agressão, uma violência doméstica, né? Mas fui para o colégio interno e depois meu pai me buscou e eu fui criada por uma outra mãe que ele também batia. Mas o que eu quero dizer é que toda a violência que eu vi, né, eu não trouxe para a minha vida adulta, porque pela fé, né, eu sempre fui evangélica, essa minha madrasta me levava para a igreja, o meu pai não gostava de crente, de igreja, né, ele bebia, então ele batia porque a gente ia à igreja, ele desligava a televisão, ele era muito violento. E com toda essa violência que eu vivi, eu não trouxe para o meu relacionamento, para a minha família, né? Eu fui abandonada pela minha mãe, mas eu não abandonei meus filhos. Então, é legal a criança, quando ela tem todo esse trauma, toda essa violência, às vezes, quando fica adulto, replica, né? Traz para a vida adulta, traz para o seu casamento, né? Tudo aquele arquivo vivo que tem dentro de si, né? No meu caso, todo esse arquivo vivo, toda a violência que eu vivi, eu não quis para mim. Então, eu dei um basta naquilo, né? Aprendi. Então, Adriana, o seu suporte foi a questão religiosa que te auxiliou? Sim, é muito importante você ter fé, né? Você ter uma religião, né? Você acreditar que dias melhores virão, você ser positivo, né? Que aquela violência tudo vai cessar. E o mais importante para mim, na minha infância, eu lembro bem, eu gostava muito de ler e eu lia o livro, não sei se vocês ouviram falar, Poliana Menina. Tem Poliana Menina e Poliana Moça, né? E a Poliana, ela é uma filha de missionários, ela foi uma órfã. Esse livro ele foi traduzido pelo Monteiro Lobato. E a história interessante dela é que ela faz o jogo do contente. Eu fazia esse jogo do contente. Eu me colocava no lugar do meu pai, que bebia, que maltratava, me colocava no lugar da minha madrasta, que também era violenta, né? E também da minha mãe, que me abandonou num período que, naquela época, como o padre disse, as mulheres, quando se separavam, divorciadas, eram discriminadas, né? Até para arrumar emprego era difícil, né? Então, eu aprendi com a igreja, com a religião, a perdoar, porque o perdão liberta. Quando eu falava da minha vida, eu chorava, eu tinha uma ferida imensa, né? Eu tinha muita mágoa. Isso é ruim demais. A mágoa te aprisiona, te traz ódio, te traz raiva, te adoece, né? E eu aprendi que o perdão liberta. Eu perdoei o meu pai, eu perdoei a minha madrasta, eu perdoei a minha mãe, que me abandonou, né? Eu perdoei minha mãe, a gente tem um relacionamento muito bom entre todos eles, tanto da minha mãe de criação, né, que foi minha madrasta, do meu pai, né, e da minha mãe mesmo, né? Então, é importante perdoar. Essa é a minha mensagem que eu deixo
é importante perdoar. E hoje eu sou bem casada, graças a Deus, né? Tenho 24 anos de casada, tenho 2 filhos. Ensino para os meus filhos, que é um casal, que a gente tem que respeitar, seja homem ou mulher, a gente tem que respeitar, para que eles levem para o relacionamento deles o respeito. É importante o respeito pelo outro. E se colocar no lugar do outro, né? Isso é importante. Ok? Tá ótimo. Obrigada, Adriana. Obrigada. Então, a gente vai tirar da sua mensagem, não é o perdão, porque o perdão, às vezes, ele leva a uma fatalidade, né? Mas o respeito mútuo. Sim. Né? Respeito. Então, a partir do momento que o respeito acaba, né, fica muito difícil. Você pode seguir sua vida e a outra pessoa seguir a vida dela e buscar os meios de tratamento necessários, né? Sim. Eu gostaria de saber se a Denise quer falar mais alguma coisa. Denise, você quer colocar mais alguma coisa para a gente? Não, a princípio, eu foquei, quer dizer, pela ideia que você me passou, eu entendi essa questão da intolerância religiosa. Eu não fiz um foco muito voltado para a mulher, porque, na verdade, eu acho que eu fiz uma fala de abrangência, o respeito que você tem, né, independente da mulher ou do homem, seja lá. E aí eu não me coloquei mais, porque, na verdade, o que eu disse é o que define exatamente o que eu estava sentindo a respeito desse princípio, né? O respeito ao outro, Entendi. a religião do outro, a vida do outro, o amor ao próximo, né? Que é muito importante. Porque realmente a intolerância é um problema. Pouco, mas muito bem falado também. É um prazer essa primeira live com a gente, estou muito feliz. O padre também, vou incomodando que vem todo mundo de novo. Eu sei o sacrifício que cada um fez, né? Cada um está saindo dos seus afazeres para estar aqui com a gente. Bom, então, se a gente ficar aqui se a gente ficar aqui, a gente vai até amanhã, porque esse assunto é maravilhoso, né? Então, eu acho assim que a gente pode passar para um outro momento. Adriana, eu cortei sua fala? Oi. Eu cortei sua fala? Não, eu queria, em relação não é isso, realmente é o respeito, né, que a gente tem que ter, com certeza. Porque... Pode falar. Pode falar. Não, é porque a nossa ideia é juntar todas essas forças, né, para que as pessoas sejam mais tolerantes, mais amáveis, né, se libertem de algumas situações. Você conhece algumas histórias, né, de pessoas próximas, inclusive até a minha, Então, assim, a nossa ideia realmente é aproveitar esse momento e pedir a todas as religiões e todas as pessoas, quer dizer, a sua força, mostrar a sua força, porque você tem que ter coragem para chegar aqui em público e contar a sua história, né? Eu te conheci na campanha do presidente, eu garimpei você, toda pessoa que está presente são pedras preciosas, rosas de Deus, né? Então, e por isso eu te pedi, deixei você à vontade para falar do assunto como melhor lhe fizesse bem. Pedi representantes da Igreja Evangélica, pedi que é a Gabriela, o representante da Igreja Católica, a nossa querida Denise, que está dando suporte, né, na questão de falar da mídia, porque nós somos advogados, né, Denise? Mas também essa parte aí não é minha, não, é sua e da Gabriela. Eu não entendo nada de jornalismo, nada. E agora eu gostaria de passar para as homenagens. Mas antes de fazer a homenagem para o nosso querido Ronaldo, que é o nosso menino maluquinho, que a gente chama carinhosamente, não é, Ronaldo? Com direito a brigadeiro depois, eu quero mostrar a moção do padre que será entregue, né? Oi, Ronaldinho, você não vai falar, não? Oi, Elga, tudo bem? Oi, tudo. Ronaldo, eu quero... aqui, né?
você é conselheiro da ordem já há um tempo, meu amigo. Palestras, eu tô meu amigo já muito, né, há um tempo, amigo de todos nós, né? Você é o nosso maior incentivador no trabalho, né? Nas sugestões, em levar convites, em participar, em torcer, né? É o nosso querido Ronaldo, que também atravessou um momento difícil, né? É mais uma pessoa que superou a Covid, né? Um guerreiro e tanto, que eu tenho a honra de poder chamá-lo de amigo. Eu não sei se o presidente quer falar algumas palavras para você com relação à nossa moção de aplausos, presidente. O senhor gostaria de falar alguma coisa para o Ronaldo? Eu gostaria, sim. Na verdade, no início eu já falei um pouco, mas gostaria de ratificar a minha fala inicial e dizer que é muito bom ter uma instituição composta com pessoas da qualidade do Ronaldo. E não é porque é na nossa gestão, não, porque ele era assim também na gestão do nosso querido Antônio José. Mas é muito interessante, porque quando a gente encontra um profissional competente, quando a gente encontra um profissional equilibrado, você pode esmiuçar um pouquinho, pegar a lupa, que você vai identificar uma pessoa equilibrada. E atrás daquele equilíbrio, você pode pegar a lupa e aumentar um pouquinho, você vai encontrar uma pessoa religiosa. E no caso do Ronaldo, que é meu amigo, além de ser um advogado competente, de ser uma figura humana maravilhosa, é uma pessoa também dedicada à sua religião. E isso faz a diferença do ser humano. Nós precisamos, nos dias de hoje, serenidade, respeito e tolerância. Com um pouquinho disso, a gente vai caminhar para dias melhores. E estas características o Ronaldo tem. É com muita satisfação que hoje a gente presta homenagem ao Ronaldo Vinhosa Nunes, esse nosso amigo, esse nosso colega, que, com muita honra, faz parte da nossa gestão. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigada, presidente. Um carinho para o nosso guerreiro preferido, nosso menino maluquinho. Oi, Ronaldinho, pode falar. Então, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a você pela indicação, também ao nosso presidente, Dr. Cláudio Viana, pelo reconhecimento, e dizer o seguinte, que eu faço com muito amor, né, tudo que... todas as tarefas que me são incumbidas, porque, na verdade, eu sou suspeito para falar, mas eu amo a OAB, entendeu? Eu já estou lá, já vai fazer uns 4 anos, né? Nós entramos juntos, e eu me sinto honrado de poder participar e dar o meu máximo pela nossa instituição. E também me sinto muito honrado de ser valorizado e de ter participação reconhecida por tão nobres colegas desta casa que eu amo, que se chama OAB. Ronaldo, só fico te devendo os brigadeiros, tá? E meus parabéns, tá? Pelo seu aniversário. Padre, nós temos para o senhor também uma moção de agradecimento que nós entregaremos, né, tão logo possível, né, em suas mãos. Gostaria que o nosso presidente falasse alguma coisa também, né, referente ao nosso agradecimento, que o nosso presidente é a pessoa que mais nos permite trabalhar. Durante toda a pandemia, pelo menos a subseção de Niterói não ficou à deriva, ele esteve
presente, inclusive na higienização e tudo mais. Então, eu só posso dizer que eu estou muito honrada de participar dessa equipe e de ter na equipe OAB mulheres tão fortes, colaboradores tão fortes, pessoas tão especiais. Muito obrigada, padre. Eu, assim, já assisti as suas missas, especiais do dia 29. Pena que a pandemia Acho não que deixa deu um mais. probleminha, né? No link da Elga, ela já deve estar faltando. Eu estou aqui, ó. Não voltei, não sumi não, Ronaldo. Eu agradeço muito a deferência. Ah, sim. Depois você agradece os brigadeiros. Então, deixa o presidente falar algumas palavras para o padre, que é o nosso convidado. Para as nossas meninas, ele já falou no início, para a gente poder encerrar e todos nós descansarmos, né, se Deus quiser. Elga, particularmente falando, eu achei essa live interessantíssima. Nós misturamos vários campos em torno de um assunto só. Isso é muito interessante. Achei muito legal essa live de hoje. Inclusive, com o adendo da Denise, que trouxe para a gente a questão da mídia, que hoje a gente não pode falar de assunto nenhum sem ter do lado o assunto da mídia, porque ela faz parte, sim, do nosso dia a dia, né? Eu achei brilhante. As meninas da OAB Mulher estão de parabéns. Padre João Cláudio Loureiro do Nascimento, como eu disse anteriormente, é uma honra tê-lo aqui participando de um evento da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas, chegando a hora da despedida, eu vou inverter. Nós não podemos perder a chance de encerrar essa live sem receber uma bênção. Então, vamos encerrar nossa live com uma bênção do Padre João Cláudio. Queria dizer que eu sou aqui o filho da Dona Terezinha. Antes do padre, eu sou o filho da Dona Terezinha. Porque o nosso Deus, eu costumo dizer aqui para o pessoal que ele é pai. Ele é pai, mas de entranhas maternas. E, assim, é muito bonito o Novo Testamento. Você vê a importância das mulheres. Aquela mulher adúltera, que Jesus olha para aqueles homens que iam apedrejá-la e fala, se alguém não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo largou a pedra e Jesus defendeu a dignidade daquela mulher. As mulheres que passaram na vida de Jesus, principalmente aquelas que, quando os apóstolos todos fugiram lá na hora da cruz, ficaram duas lá do lado dele. Inclusive, uma, ele olha para ela, que é a própria mãe, é a figura da mãe de Jesus. As mulheres que seguiam Jesus, as mulheres que eram amigas, Marta, Maria, irmã de Lázaro, que era a casa onde Jesus ficava. Aquelas mulheres que Jesus curavam, belíssimas passagens de Jesus, não só curando aquelas mulheres, mas dando dignidade. E recolocando a mulher na sua condição de a importância dela no processo da recriação, da redenção. Porque Eva, dentro de uma visão mais antiga, teológica, era aquela que nasceu da costela de Adão. Eva era vista como aquela que leva Adão a pecar. Mas no Novo Testamento, na teologia do Novo Testamento, foi do ventre da nova Eva, Maria, que surge o novo Adão, Cristo. Ela, pelo seu sim a Deus, permite que a redenção aconteça. Então, o papel da mulher no Novo Testamento e no decorrer de todos os livros é extraordinário. Enquanto Jesus, ele recupera. E está aqui numa live com mulheres, sabe? E eu espero que as pessoas, como disse muito bem as senhoras e os senhores, possam entender, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente tem, como disse a Gabriela, o direito de ter a liberdade religiosa e de ter a posição religiosa, a diversidade religiosa.
O direito a professora, a jornalista estava falando da mídia. A mídia, hoje, ela é um organismo que tem muita responsabilidade. Ela tem uma preocupação de ser crítica, sim. Ela tem uma responsabilidade. Mas a gente está vendo uma rede social hoje que, infelizmente, odeia, que dissemina o ódio e que não tem mecanismos, não digo mecanismo de censura, não, longe disso, pelo amor de Deus. Falar ainda mais aqui na OAB, que sempre trabalhou pela liberdade. Mas, assim, as pessoas entenderem que existe uma responsabilidade naquilo que você publica hoje dentro de uma rede social. Isso pode, às vezes, levar a atos de ódio e de violência. Essa questão do cancelamento, essas questões todas aí que se pode falar. E a Adriana tocou num ponto que é o que eu tenho vivenciado muito, que é a questão do perdão. Perdoar, gente, não é esquecer. Esquecer é amnésia. Verdade. Perdoar não tem a ver com o outro, tem a ver com você mesmo. Tem a ver com o seu interior, tem a ver com a superação da sua dor. O perdão, ele é um dom divino, como disse bem a Gabriela, dado por Cristo na cruz. Ele disse lá na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O perdão é um dom que nós temos que passar adiante, mas para isso a gente precisa compreender o seu significado, o seu sentido. E o que eu quero pedir, essa bênção, é a luz do Espírito Santo, a capacidade, a serenidade, a sabedoria dos seus dons, a gente possa compreender e experimentar o perdão na nossa vida, a superação na nossa vida. Que a gente possa, através do perdão, nos tornarmos pessoas mais amorosas e bondosas. Esse mundo precisa de bondade. E todos nós temos. A gente precisa pedir que haja profundidade em nós, nos nossos corações. Eu tenho pedido muito isso nesse tempo. Vendo todo esse problema, essa problemática das enfermidades, muito de oração, gente. E a gente tem que pedir também que esse momento gere em nós uma transformação espiritual, uma maturidade, uma mudança. E eu peço a Deus, em nome também dos irmãos de outras identidades religiosas, como diz São Pedro, lá em São João, ouro e prata não tenho, o que eu tenho te dou, levanta-te, anda. Essa bênção, seja essa bênção de Deus, desse Deus amoroso, desse Deus materno, desse Deus que transforma o nosso ser. Essa bênção que São Francisco de Assis remonta ao livro do Êxodo: o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, volve para ti o seu olhar e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Muito obrigada, padre. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Então, estamos terminando a nossa live. Até a próxima, se Deus quiser.